Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Você está no Pod Ideia. E aqui eu compartilho com vocês novidades, debates, dicas, tudo sobre micropigmentação, estética facial e empreendedorismo. Nós estamos nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também no YouTube, onde você vai encontrar os episódios na íntegra. E hoje será um dia muito especial, principalmente para mim, porque eu trouxe um conteúdo de ouro para vocês e um convidado muito especial. Uma salva de palmas para ele, o Bruno, o sócio da Celebrim e representante oficial da AMIA aqui no Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, você ter aceito o meu convite. Eu fico muito feliz e lisonjeada com o aceite do convite. Obrigado pelo convite. É um prazer e estar conhecendo aqui mais a história aqui que teoricamente você já conhece a Celebrim É, há muito mais tempo do que a gente está com a é Mia. verdade, aqui nos bastidores a gente estava conversando, então eu entrei, a Celebrim entrou para minha vida no momento nada a ver com a micropigmentação, mas numa outra oportunidade eu venho aqui contar para vocês como isso aconteceu. O mundo é pequeno e redondo, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Bruno? Por isso que pessoas do bem sempre estão aí no destaque. Bruno, nós vamos falar hoje, é um tema assim que, para mim, em especial, é muito importante porque eu falo que se eu tivesse tido um conteúdo desses quando eu entrei para micropigmentação, eu teria visto com outros olhos, né? Então a gente vai falar, pessoal, sobre a importância de um bom dermógrafo e a qualidade do dermógrafo mais desejado do mundo, né? Porque a Mia no mundo assim dos micropigmentadores, dos profissionais, é o dermógrafo mais desejado. É ou não é, Bruno? Sim, é um dermógrafo, acho que é o que tem mais tecnologia, né? É. Que eu estava até explicando um pouquinho antes, a, a Mia, quem fabrica os dermógrafos da Mia é a MT Derm. Tá. A MT Derm, ela iniciou pelo Jorn Kluger, que é um alemão, mais ou menos aí uns 16, 17 anos. E ele desenvolveu, na verdade o pai dele tinha uma fábrica de agulhas. Ele, depois de fazer um MBA fora, ele queria desenvolver algum produto que consumia as agulhas. E aí ele gostava muito da micropigmentação, e ele desenvolveu os cartuchos, porque antes você tinha que pôr a biqueira, não sei se você chegou. O pessoal na parte da tatuagem mesmo, né? Acho que tinham que montar, né, as próprias agulhas, é Mesmo na isso? própria micropigmentação, se você pegar alguns dermógrafos de antigamente, vamos falar aqui um dermógrafo chamado Meixa, não sei se já ouviu falar, Já. que você tem a biqueira, a ponteira, a casinha, você tem que montar. Então o risco de você se machucar é muito grande. Muito Então o que grande. que ele fez? Ele fez o cartucho, só que ele patenteou. Então, poucas marcas podiam utilizar isso. Depois que caiu a patente, todo mundo começou a usar os cartuchos. Mas no começo ele que desenvolveu. Então, ele fez as máquinas para utilizar o cartucho que ele desenvolveu. E ele fez isso também na tatuagem. Então, a MT Derm, que é a fabricante da Mia, ela também tem uma marca chamada Cheyenne, que é para tatuagem. E a MT Derm também faz outras marcas, Ah, que que chama legal. Bioevolution, que já veio aqui para o Brasil. É muito parecido. Tanto é que as agulhas da Bioevolution entram no da Mia. É que hoje o importador da Bioevolution Não não consegue. tá mais aqui no Brasil. É, ah, tem outras marcas que não chegaram ainda nem no Brasil, mas a MT Derm também fabricava, entendeu? Ah, legal. Ô, Bruno, explica pra gente o que é um dermógrafo, né? Que muitas vezes a pessoa escuta, fala, gente, mas eu não sei nem o que é um dermógrafo. O dermógrafo é o aparelho que faz com que pulse a agulha, né? Então, assim, muita gente fala, dermógrafo é tudo igual. Então, eu lembro, na verdade, que a gente também estava falando, a gente entrou nessa área de micropigmentação, foi em 2015,
2015, 2014, foi a primeira vez que eu tive esse contato. O dermógrafo, quando me apresentaram o dermógrafo, ainda o dermógrafo Amia, a diferença era muito grande. É muito Então, grande. quem não entendia isso, pô, você pegava um outro dermógrafo que vibrava, que fazia barulho, tá? Quando você não é da micropigmentação, você não vê muito valor nisso e não entende isso, Exato. né? Então, o dermógrafo, o que ele faz? Ele vibra menos, né? Assim, o objetivo dele é pulsar a agulha. Mas o que é diferencial de um dermógrafo da Amia? Ele vibra menos, o peso é menor, ele é mais ergonômico, né? E ele tem várias possibilidades de agulha que te dão mais amplitude. Não é só micropigmentação, né? Exatamente. Os dermógrafos da Mia, além de tudo isso, ele tem a biossegurança, que ele não deixa refluxo. Voltar, né? Voltar. É. Então, por exemplo, só no cartucho, que você não tem que montar o seu cartucho e pode se perfurar, já é uma grande diferença. Então, os cartuchos da Mia você abre na frente da cliente, né? Coloca, então assim... E a agulha também, enquanto o equipamento está desligado, a agulha fica escondida, né? Que isso é super importante, porque na hora de você montar e desmontar, quando a agulha está visível, o risco de você furar é muito grande. E a maioria, uma informação bem importante é que a maioria dos dermógrafos, até hoje, né? Tem, lógico, hoje em dia tem alguns que já não tem mais, mas você pega alguns dermógrafos, ele é uma canetinha e você tem a agulha. Então você fez o procedimento lá e depois você jogou a agulha fora. Aí você pega o dermógrafo e olha, muitos têm tinta lá dentro. Resto de tinta. Porque as agulhas que hoje o pessoal copia, os cartuchos, na verdade, a agulha é só a hastezinha. O cartucho, que é todo o aparato ali, não tem a membrana que não dá o refluxo, eles usam uma molinha. Isso, quando você está fazendo a micropigmentação, só entra líquido. Imagine, esse líquido que é a tinta é linfa, sangue. Se a pessoa tem uma hepatite, pega, e quando você pega uma agulha nova, né? Os da Mia não tem isso. Então, ele é o padrão ouro que eles falam. Né? Vocês, inclusive, têm um vídeo, né? Muito legal no YouTube, para quem está querendo saber, né? O que é esse refluxo da tinta. Tem o vídeo lá disponível mostrando, é bem legal, acho bem interessante para você profissional se informar. E você estava falando esse negócio de precisão, é muito interessante, porque quando eu entrei para micropigmentação, eu quis fazer o dermógrafo que a minha professora ia utilizar, no caso a Roberta Peixoto. E aí eu falei, não, quero fazer o curso com o mesmo dermógrafo que ela, porque se ela usa, ele é o bom. E aí comprei, então eu tive a possibilidade de conseguir iniciar a minha carreira já com o melhor dermógrafo na época. E uma coisa interessante é que depois, em outros cursos, a maioria dos alunos levam os seus dermógrafos, né? E em um dos cursos que eu estive presente, uma aluna estava com um dermógrafo de outra marca. E aí eu falei para ela, nossa, posso ver, né, seu dermógrafo e tal? E aí na hora que eu olhei, eu formada ali, não tinha nem muita experiência, eu olhei e falei, nossa, gente, eu não acredito, né? É tão bom quanto o da Mia, é maravilhoso o dermógrafo, a mesma coisa. Falei, eu vou comprar. Vou comprar e comprei o dermógrafo. E fui atender minha primeira cliente. E aí veio a decepção. Então, assim, para quem não tem a experiência, na hora que você pega, até parece ser igual. Mas na hora que você tá fazendo, Bruno, é uma diferença gritante. E, infelizmente, principalmente na micropigmentação, que o nível de precisão tem que ser muito alto. E uma coisa que eu percebo muito de diferença dos dermógrafos da Mia com outras marcas é a questão da qualidade da pele da cliente na hora da agulha introduzir. Eu sinto que os outros equipamentos acabam mastigando a pele, ferindo mais a pele, diferente do da Mia. A agulha, ela entra, o corte da agulha numa precisão, não só na entrada quanto na saída, acaba sendo muito mais preciso. Tem até um efeito lá que eles falam, vocês falam,
É o do guarda-chuva. guarda-chuva, né? Fica muito legal que, assim, como você trabalhou muito tempo com laser, Débora, você tem noção disso, né? Então, assim, para uma micropigmentadora que ainda está começando, ela não consegue. Então, assim, eu tento usar metáforas, mas é um pouquinho difícil de ficar claro. Mas, por exemplo, num laser, você quer despigmentar sem causar um dano térmico na pele. Então, você quer tirar aquela luz de trás, aquela tinta de trás, sem machucar a superfície da pele. Exato. O dermógrafo, ele quer implantar sem machucar. Exatamente. Então, se eu tiver uma agulha que vibra lateralmente, ou a agulha perde o corte, porque às vezes você pega uma agulha, às vezes machuca, sangra, fagocita, expulsa o pigmento. Não pega. Então, às vezes você faz, putz, você tá forçando, aí você vai forçando, aí a cliente volta, não tem Não tem nada, não tem mais nada. Assim, Saiu tudo. o Tebori, que nada mais é que uma Cortes, fissuras, mas sem ela rasga. O Rasga. dermógrafo ele faz essa Pulsação. infusão de tinta sem machucar a pele. Exatamente. Então ela deixa intacta, que ela vai fazendo microfurinhos que você parece que é a linha. Então é esse que é o grande diferencial deles. Então se você for ver o Amiya, ele parece que a pele fica esticada de tão rápido que ele faz. Ele não deixa a pele fazer aquele movimento assim. Porque aquele movimento assim, você se perde também. Você não consegue fazer não um consegue, fio. Não consegue. Né? Então, assim, é tudo trepida, agulha, pele, machuca, sangue. A cliente sente dor. Então, assim, é só realmente quem tem experiência para saber. Então, assim, eu sempre falo para as minhas alunas. Hoje em dia, eu tenho essa possibilidade de oferecer para as minhas alunas o dermógrafo da Mia para elas treinarem. E tenho outras opções também, exatamente para elas verem na prática. Eu não vendi, não desfiz de nenhum dermógrafo que eu comprei na minha profissão, exatamente para elas verem a diferença, assim, é gritante. Principalmente no resultado final, porque o cliente volta, a micro está intacta. Ela não sente dor, a pele está 100% íntegra, diferente de outros equipamentos que acabam machucando tanto que a cliente volta sem nenhum pigmento, sem nenhuma fixação, e aí a profissional não sabe muitas vezes o que aconteceu. E aí fica botando culpa, será que foi o pigmento? Será que... E muitas vezes é o próprio equipamento, né? Sim. E o Bruno, os dermógrafos e agulhas da AMIA são produzidos onde? É tudo produzido em Berlim, sabe? Em Berlim, eles têm um centro bem grande ali. Agora, eu fui no finalzinho do ano passado, depois da pandemia eles ainda ampliaram bastante. É um prédio que é onde é a fábrica. Então, desde a parte de desenvolvimento, como a parte de produção é de lá. Né? Então tem a parte também dos pigmentos que eles fazem. Nossa, deve ser maravilhoso, né? Bem legal. A gente fez teve o Amiya Ambassador, que teve acho que o último foi antes da pandemia, se eu não me engano, 2019. Eles abriram a fábrica para os embaixadores da Amiya, foi bem legal. Eu vi, a Aline foi, muito legal. Uma das embaixadoras. Todo o processo de produção, que é ISO 9001, não sei, 9000, o padrão deles é padrão médico. Então, assim, nenhum hoje fabricante, eles falam, não é só micropigmentação, é microagulhamento e tatuagem. Acho que hoje hoje no mundo ainda tem esse padrão, né? Que ele já tem esses padrões médicos. Então, só a parte de esterilização, que é por gás, que aí vai para uma outra empresa e aí volta, e aí eles fazem a última análise, embala e vem para o Brasil, né? Vem para o Brasil ou despacha no mundo todo. Ô Bruno, e qual que é o maior desafio, assim, para vocês que são importadores, né, do dermógrafo, das agulhas, conseguirem trazer esses equipamentos e essas agulhas aqui para o Brasil? Débora, acho assim, a Amiya, desde 2016, 2015, eles viram um grande potencial no Brasil. Né? No começo, a gente trazia muita gente de fora. E depois, a gente começou a exportar brasileiro. Então, assim,
os alemães são bem flexíveis com relação ao suporte aqui no Brasil, né? A gente tem várias dificuldades com relação ao câmbio, com relação à Anvisa, porque tem exigências absurdas, mas eles seguem. Então, tanto é que a Mia foi o primeiro pigmento internacional com registro na Anvisa. Todos os pigmentos que tem hoje registro são brasileiros. Então, assim, você tem umas 3, 4 fábricas aqui que produzem um monte de marca. Mas 100% produzido e fabricado fora, a Mia é o único. Nenhum de tatuagem conseguiu ainda. Que o padrão alemão deles é muito forte. Então, todos os documentos exigidos que foram aqui, eles já tinham, e se não tinham, eles sabiam fazer, né? Então, e meu sócio, que é muito forte nessa área, ele seguiu cartesianamente. E a Mia sempre ajudou a gente, a MT Derm sempre ajudou muito a gente, sempre tudo que a gente pediu de relação a suporte, de treinamentos. Então, os primeiros treinamentos dos micropigmentadores, a gente estava falando, né? Antes a técnica, você batia o olho assim, você via que a pessoa fez micropigmentação. Hoje você não consegue ver, mas você via que ficava meio azulado, parecia um carimbo, né? A boca, o olho ficava meio azulado. Você já sabia que era A Mia chegou e revolucionou isso. Porque ficou um padrão, o fio a fio, né? Um padrão que você não consegue, fica mais o natural, né? As dificuldades, puxa, a gente está a algumas milhares de quilômetros de distância, barreira da língua, né? Então, acho que se os dois não flexibilizassem, tanto a gente como a Celebrim quanto eles, não teria esse casamento aí de quase 10 anos, né? Então a gente consegue ter máquinas à pronta entrega, agulhas à pronta entrega. Imagine, uma pessoa que comprou um equipamento desse e faltar agulha. E na pandemia, o que vocês fizeram, Bruno? Já tinham um estoque? A gente tinha um estoque, mas eu e o Adriano fomos lá para a linha de frente e foi vender, e foi embalar a caixa. A gente teve alguns cursos que tinham que fazer, a gente preferiu os funcionários ficarem em casa, porque a gente não sabia se ia ter... Colocar funcionário ia ter processo trabalhista, não teria. Vai você que é dono, se tiver alguma coisa a gente se vira, né? Não tem jeito. Mas a gente se virou e, puxa, acho que deu muito certo. Como empresário, acho que a maioria dos nossos clientes são empresários e são autônomos. Então, assim, a gente tinha que pagar a conta. Eu lembro que a gente tinha um câmbio aberto, o euro bateu R$7. Então, a gente... Aí quebra ali, fala, pô, para ali, vende aqui, aquilo aqui e tal. A gente conseguiu manter todos os profissionais, porque acho que os profissionais com a gente, a maioria tá ali. Nossa, há muitos anos, né? Tempo. Então, muitos anos. É que eu falo muito para eles, assim, o nosso grande diferencial, a Celebrim em si, é o pessoal ali. É o pessoal que consegue, atende, que entende, né? Que tem paciência com os profissionais, né? Edson, Danilo, que sempre me atendem tão bem, tem paciência. Eles são um grande ativo. Então a gente não podia, nessa época, pô, a gente tinha que pagar o estoque, não pode dar default, ou seja, não pagar o nosso fornecedor, porque senão a gente não vai ter mais. Aí eu e o Adriano fizemos uma engenharia lá, e conseguimos, então passamos isso. Que bom. Todos nós, né? Pra gente também foi bem difícil, mas conseguimos também. Ô, Bruno, e o que significa Mia? Você tinha me feito essa pergunta e eu falei, puxa, eu nunca parei para pensar, né? Aí no final de semana eu tive que falar com o presidente lá e mandei uma mensagem. Porque a diretoria também não sabia. Ela falou, não sei. Não sei. O baixo clero ali que sempre fala com a gente, eu falei, pô, tem que falar com o cara que é o criador ali. Ele falou, Bruno, eu escolhi a Mia porque essa palavra em muitas línguas significa amigo, friend. Nossa, né? Então que legal. Você falar, eu não sei falar francês, mas também não. A Mia o francês é muito parecido, semelhante. Tá. E a Mia, eles vendem muito na parte o Irã, Arábia Saudita, né? E pelo que eu entendi, a Mia soa como se fosse um amigo,
né? Legal. E foi bem legal, não sabia isso. Foi uma lição de casa que eu aprendi. É isso aí. Aqui com o podcast, Com né? podcast. Ô, Bruno, e como que começou essa parceria entre a Mia e a Celebrim, né? Porque vocês já tinham a Celebrim, né? Depois que entrou a Mia, como é que é? Já a Celebrim, ela começou em 2011, eu e o Adriano. A gente começou trazendo luz pulsada, que a gente trabalhou lá com luz pulsada por uns 3, 4 anos. Até hoje a gente tem uma luz pulsada que a gente vende. Numa das feiras, a Mia estava aqui no Brasil. Das diretoras estava aqui no Brasil e ela veio falar comigo. Falou inglês tal, que estava tirando, já não conseguia mais tirar a, a Anvisa, já tinha desistido, tentou várias vezes, contratou uma empresa de É consultoria. muito difícil, né, Bruno? As pessoas não fazem ideia, né, da Naquela época ainda era burocracia. mais difícil, Débora, porque Verdade. naquela época eram poucas empresas que conseguiam isso. E as consultorias que sabiam disso, como tirar, cobravam muito caro. Então eu e o Adriano fez meio que nem você e seu marido. A gente não. Vou aprender esse negócio. Pega a legislação RDC, o Adriano devorou aquilo, ele gosta, ele veio da empresa de consultoria, leu aqui, a gente vai conseguir, a gente já tirou de luz pulsada, vai tirar disso daqui. E aí ela veio conversar com a gente se a gente podia ajudar ela tal. A princípio, a gente ia tirar a Anvisa e passar para ela. Ela falou, não, vocês não querem distribuir? Eu falei, pô, tem um outro dermógrafo aqui. Aí eu não era micropigmentador, não era da área. É. Pô, tem outro dermógrafo que custa R$300. Esse daqui que você tá falando custa tudo isso. O que tem de diferença? Ah, não, ele é mais preciso. Me deixa um aqui, deixa eu passar com alguns micropigmentadores. Não conhecia micropigmentador, né? E aí a gente foi, nossa, que dermógrafo legal, eu adorei, nossa. Então, começou esse namoro em 2015. Se eu não me engano, em 2016 a gente conseguiu o registro. E aí a gente começou a trazia 3, aí tinha uma fila de espera de 6, e foi indo devagar. E tanto é que eu praticamente fiquei tocando isso, o Adriano ficou num outro negócio que dava mais retorno, porque isso daqui não era muito pequeno em comparação a um laser que a gente tinha, entendeu? Pô, imagine quantos dermógrafos ou quantas agulhas você vender para vender o mesmo valor que uma luz pulsada, né? Então, muito legal. A Mia, né, ela tem 4 tipos de dermógrafos. Você tem o Linelli 2, né? Que é um dermógrafo. Eu não digo para pode ser a pessoas que estão começando, mas que querem alguma coisa, um equipamento mais refinado, um equipamento mais leve, preciso, que causa menos tramos. Ele é muito bom. Com um preço mais acessível. Agora a gente tá a 4 e pouquinho. Tem o Linelli 2+, que é o Linelli 2 com a caneta do Supreme. Nossa, eu não sabia. Que legal. O Brasil é o país que mais importou Linelli 2. Ou seja, o Linelli 2 é o dermógrafo que mais vende. A linha é o que mais vende, isso. Tá. E aí a gente viu que muita gente queria o Linelli Supreme, mas não tinha condição. Então a gente fez uma mistura dos dois, que é a caixa de velocidade Linelli 2 com a caneta do Supreme. Tem o Linelli Supreme, que ele é maior, tem entrada para 2 canetas. E a caneta do Supreme, você tem possibilidade de utilizar mais agulhas, né? Então, uma pessoa... Aí já é uma micropigmentadora que valoriza, de repente, o que queira fazer microagulhamento. Que é o meu caso. Na verdade, eu tenho o Linelli 2 disponível para os alunos e trabalho com ele também. Mas eu tenho o Supreme, então 100% dos meus atendimentos eu gosto do Supreme, porque eu acostumei com o peso da caneta, assim, é diferente. O profissional que trabalha sabe que é muito diferente na questão, porque você acostuma, né, com o peso da caneta. O Linelli 2, ele é mais leve e também as possibilidades. Porque hoje em dia, só com o dermógrafo, muitos profissionais acham que o dermógrafo ele serve somente para micropigmentação.
Mas não. O dermógrafo, ele pode abranger N procedimentos. Capilares, estrias, cicatrizes, facial, que é o microagulhamento, entra melasma, rejuvenescimento, cicatrizes de acne. Hoje em dia o capilar, que a gente está com bastante estudo, principalmente nos cursos que a gente vai lançar em breve. Vai entrar essa parte também do capilar, que eu Legal. falo que vai ser o pulo do gato, porque hoje em dia, principalmente depois da pandemia, as pessoas, por causa de estresse, enfim, a alopecia androgenética vem aí tá muito forte, principalmente depois do Covid, as pessoas perdendo muito cabelo, tendo muita queda, que é o eflúvio telógeno, e a gente vem entrando com os tratamentos estéticos mesmo para cessar e estimular esse crescimento. Então, tudo isso feito com um único aparelho. Sim. Então, eu falo, às vezes, escuto as alunas falando, mas o valor é muito alto. Eu falo, mas o valor agregado ao aparelho é muito mais alto que o preço que você vai pagar nele. Porque o retorno que ele vai te dar é infinito. Com um único aparelho, você consegue montar uma clínica inteira. Então, consegue atender vários tipos, né, de público. Então, o Linelli, o Supreme, ele dá essa possibilidade Isso. por causa das configurações das Isso, agulhas, você né? tem mais configurações, mais de 20. E aí depois desse a gente tem o Linelli Facili, que é uma edição limitada de 10 anos da Mia, que ele é uma caneta nova que a gente chama de Genius. Ela é um pouquinho mais... o recuo que a gente fala, o soco dela é um pouquinho mais forte. Eu namoro ela, viu, Bruno? Mas Ela e a caixinha dela é um pouquinho menor, né? Você já chegou a utilizar? já cheguei. Eu tô esperando a Mia me mandar de presente. Ela é bem... as agulhas a gente conseguiu um preço melhor, né? É mais acessível que o Supreme, Mais né? acessível, a gente conseguiu negociar com a Alemanha, porém não tem tantas opções quanto o Supreme, né? As principais é que a gente utiliza, e agora na caneta Facili, que é essa daí, que é a caneta Genius que a gente fala, tem uma agulha nova chamada Flow. A gente trouxe algumas unidades e agora a gente foi um sucesso. O que é essa agulha Flow? Você, dentro da casinha dela, da onde sai a agulha, dentro da parte plástica, tem um espiral. Esse espiral retém pigmento, que aí você não precisa ficar voltando Toda hora no molhando. batoque. Nossa, Então você que ganha legal. tempo, né? Mas essa agulha Flow, ela De uma ponta. é de uma ponta? Sim, é de uma ponta. Nano? Nano 2. Nano 2. Nossa, Então, praticamente, que você legal. faz uma sobrancelha sem ter que voltar pro batoque. Entendeu? Isso te ganha tempo, né? Gente, eu mereço, né? Ô, diretor, eu mereço uma caneta dessa. E a gente tem caneta. Você não precisa comprar o Dermol. Você pode pegar uma caneta dessa e colocar no seu Genius. Porque No seu no Supreme, Supreme. né? No seu Porque Supreme. a caneta. Dinos? Genius. Genius. Tá, Genius. Genius. Ela serve tanto pro Supreme quanto pro Linelli 2 ou só o Supreme? Tanto pro Supreme como pro Linelli 2. Você pode comprar ela. Ou você comprar o dermógrafo Facili, que já vem com essa. Já vem né? tudo. Entendeu? Tá bom. E aí depois tem a Vital, que é um dermógrafo que a gente trouxe poucas unidades. É mais para fazer scalp, que eles falam, que é o microagulhamento capilar. Né? Que legal. E aí essa caneta Genius, Tá, que com ela a tem, caneta, com a Genius, né? ela tem umas agulhas com taper. Um pouquinho, o taper é a pontinha da agulha. Ponta. Uhum. Então, não é a microinfusão com princípios ativos que você estava falando. Essa daí é a tinta mesmo. Tá, é pra Então, micropigmentação. Isso, tanto é que a gente trouxe até o Tony, que ele fez essa técnica, ele ajudou a desenvolver esse equipamento. Legal. Então é um Eu sou taper fã dele. diferente. Comprei o livro dele com vocês. Ele é da Mia Da lá. Mia, Então ele desenvolveu isso. São 4 agulhas. Hoje quem utiliza bastante essa técnica é a Rafaela Bahia, que ela faz... é especialista, né, em... Ela fez todo o curso com ele. Quando ele Tá. veio aqui, ela foi foi uma das principais... Micropigmentação, né? Nós estamos Micropigmentação. falando. Porque Tá. não é só
os pontinhos, mas também tem alguns desenhos. Ah, Então, legal. você tem que saber mesclar, né? É o desenho do fio do cabelo, né? Do fio. Legal. Então, assim, essa máquina é específica para isso enfim, a gente trouxe Só para algumas... capilar, a auréola não. Não, dá para Dá fazer, para dá para fazer fazer. também, Você só tá. troca a agulha, mas ele fez como o Tony é um italiano e É, todo italiano tem toda a, o o, mise en am- place, né? a É. estrutura, então, é uma caneta que ela é imantada, então você põe a caneta, ela segura, não pode, não cai, né? É Legal. uma caixa de velocidade toda emborrachada, né? Então, ele fez um, um novo layout do Supreme, né? Um Diferenciado, né? diferenciado, né? Diferenciado. O Bruno, eu queria saber, uma dúvida bastante comum. Qual que é a diferença? Não sei se você sabe me explicar entre o dermógrafo e a Dermapen. Tá, o dermógrafo, você tem uma amplitude muito maior de procedimentos que o Dermapen. O dermógrafo você pode fazer micropigmentação labial, sobrancelha, a Olhos, olhos, capilares, areola, tria, e o areola, Dermapen é só microagulhamento, agulhamento. É. né? Então, a gente fez na verdade, o presidente fez um teste comparando o, o Dermapen, né, que lá fora não é esse nome, você tem outros nomes, pegou um Dermapen genérico, e comparando a nossa agulha de 6 pontas Vital. E Que é essa usada para agulhamento. microagulhamento. E ele fez num post-it bem legal, contou, se eu não me engano, até 15 segundos, pegou o Dermapen que tem não sei quantas agulhas, 45, Tem 50. várias configurações, né? Pegou uma ali, que agora eu não lembro, e fez, mas muito maior do que seis Seis agulhas agulhas. que tenha 6 pontas Vital. E ele contou até 15 segundos no post-it e depois pegou Agulha a Vital Vital fez. e fez, e colocou na contraluz. Então você consegue ver que com a Vital fica muito mais translúcido o post-it do que com o outro. Então, Ou assim, seja, a permeação do princípio ativo vai ser maior, maior, muito muito maior e mais muito mais eficaz. eficaz. E, na verdade, uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, Bruno, eu quis chamar o Bruno porque ele é sócio aí da Celebrim, representa a Mia, mas eu vivencio isso diariamente, né? Eu trabalho com o dermógrafo da Mia. Então, obviamente, esse encontro aqui não é patrocinado, nada disso, é que realmente os dermógrafos da Amia são bem diferenciados. Até hoje não existe, é o que eu falei, eu tenho várias marcas aqui de outros dermógrafos, mas eu sempre falo para as minhas alunas, se você puder fazer um investimento, já faça em algo que vai te trazer um retorno lá na frente, que você consiga investir, abranger outras áreas com qualidade. Eu tenho 6 anos na micropigmentação, tenho 20 na área da estética, mas eu nunca tive, nesses 6 anos de AMIA, eu nunca tive um problema. Nem de alergia, nem de ferir demais a sobrancelha da cliente. Pelo contrário, as minhas clientes saem daqui do meu estabelecimento para trabalhar, para ir para festa íntegra, pele íntegra, sem inchaço. Então, isso, quer queira, quer não, está relacionado com a qualidade do equipamento, da precisão do equipamento da minha e principalmente a qualidade da agulha, né? Que é um diferencial. É o que eu falei, o profissional que tem um pouco mais de experiência, ele consegue sentir a diferença da entrada da agulha na pele, da implantação desse pigmento com o dermógrafo da Mia e com uma outra marca concorrente, por exemplo, similar. Então, esse podcast eu quero mostrar para vocês, porque é isso. Se eu tivesse tido algumas informações lá no começo, é que eu fui já no certo, né? Eu não errei, fui de primeira. Mas muitas pessoas acabam gastando muito dinheiro comprando agulhas de baixa qualidade e tendo resultados também de baixa qualidade, né?
Então, isso é um diferencial da Mia que eu quero trazer para vocês. Eu queria aproveitar que você falou, acho muito legal esses feedbacks, é o que dá muita energia pra gente de superar as barreiras, enfim. É muito gostoso trabalhar com um produto muito bom. Nossa, Mas muito. acho que não só um produto bom, não é à toa que assim, o Brasil é um dos, se não é o maior cliente da Mia, tá entre os três, né? Já foi o maior, deu uma caída, enfim, mas a gente sempre tá Tá entre os nos primeiros. primeiros, que é também um serviço diferenciado. Então, assim, a condição de pagamento, a Celebrim facilita, dá para se pagar até em 36 vezes. Não, tá A muito. gente foi até motivo de chacota no começo, porque nossos concorrentes falaram, "Meu, vai financiar?" Mas é um equipamento que a gente tem clientes que já estão com a gente quase 10 anos. Exato. E muitos não tiveram problema. Então, você investe uma única vez num bom dermógrafo, você não vai ter mais dor de cabeça. Não tem. Né? E não Então, para o dermógrafo. Eu, para ser sincera, Bruno, eu tive um problema com a Mia porque eu derrubei minha caneta. e tudo bem, e a gente tem que estar Fui eu que aqui derrubei. para te ajudar. É. Porque assim, máquina parada é ruim pra É gente, serviço porque a parado gente, para vocês, que a né? gente Não vende tem que vender agulha. agulha. É, A gente tem que ser rápido, é, mas para é. isso a gente precisa ter um cara, um técnico, precisa ter peças ali, Exato. estocar. Então, acho que tudo isso, por exemplo, a gente foi um dos primeiros que criou o campeonato. E esse campeonato, a gente saiu gente que hoje estão aí, mas no começo, há 2, 3, 4, 5 anos atrás, ninguém É conhecia. verdade. Então, era muito legal botar esse pessoal para cima. E tá, hoje às vezes muitos não estão ou foram fazer outras coisas, Uhum. mas a gente ficou muito conhecido com isso. Tanto é que esse campeonato foi a Vânia Machado ajudou a bolar isso, que ela junto com a Roberta, com a Sandra Rocha, ajudou bastante a gente, porque eu e o Adriano no começo falou, não, vamos fazer um campeonato disso, pelo amor de Deus, tal. E a Vânia falou, não, vai ser muito legal, é bom, tal. Então acho que tudo isso contribuiu para a marca e contribui para a marca, para agregar valor. E ajuda Exatamente. muito, que a gente tem muitos feedbacks legais. Então, essas ideias, pô, como que você vai fazer uma agulha que cabe tinta ali? O engenheiro ali não sabe, mas se a gente começar a passar a necessidade do que quais Ele são as consegue. dores do micropigmentador, É, né? Então assim, é. a gente tem novidades para vir aqui para melhorar essas dores, para ver ainda mais, entendeu? E além de abranger aí todas as áreas na área da estética, o dermógrafo dá. Hoje em dia eu vejo o pessoal tatuando e dá para fazer tatuagem com dermógrafo também, Muita Bruno? gente consegue fazer aquelas micro tatus, né? Aquelas pequenininhas, ou porque nada mais é que, por exemplo, um coraçãozinho bem um fine line que Uhum, eles falam, bem bem fininho. É fininho. lógico, você não vai fazer um realismo, você não vai fazer uma ori, você não vai fazer são técnicas de tatuagem que demandam vários tipos de agulha, por exemplo. A gente trabalha também com máquinas de tatuagem, você tem mais de 60 Ah, que opções, legal. Vocês né? têm também máquina. A MT Derm, que é a fabricante da Mia, ela é a responsável pela fabricação da máquina Cheyenne. Ah, Que é aí, porque tem Cheyenne para micropigmentação também, né? Ou não? excelente pergunta, é muito legal, obrigado pela pergunta. A gente recebe, acho que todo dia, né, eu comprei um dermógrafo Cheyenne. A gente sabe, não existe dermógrafo Cheyenne. É um dermógrafo falsificado, né, que o cara utiliza. Então você vai ver que é um dermógrafo parecido com a caneta do Linelli Chu, desculpa, do Linelli Supreme. Só que as peças internas são completamente diferentes. A gente não pode arrumar um equipamento desse que não é a gente que fabrica, Gente, né? Não tô é a MT Derm. pasma. Então não existe dermógrafo Cheyenne. É um dermógrafo falsificado. Então, se você comprou, se der algum problema, liga para a pessoa que comprou, provavelmente no Mercado Livre, e tente No achar aí. AliExpress, né? AliExpress é Então, o Cheyenne é uma máquina de de tatuagem. tatuagem. Para E, fazer e não, e tatuagem. não tem aquela máquina que todo mundo vê, o dermógrafo Cheyenne, a Cheyenne não fabrica, não é nem cópia. Ele pegou um dermógrafo X e botou o nome E botou Cheyenne o porque era nome. um nome conhecido mundial.
entendeu? Gente do céu. Ô, Bruno, e o profissional que está assistindo a gente aqui, que está iniciando, né? Como que ele deve fazer, assim, a escolha? Como que ele sabe qual o melhor dermógrafo para ele investir agora no início? Quais são assim, o que que ele tem que avaliar? Eu acho que assim, o dermógrafo, um excelente dermógrafo para começar é o Linelli 2, custo-benefício, né? Porque ele é mais leve. Você também tem que avaliar, se pegar um dermógrafo que ele é um pouquinho mais pesado, pode machucar a tua mão, né? Você não conseguir fazer o traço que a sua professora faz ou que outra pessoa faz mais bem treinada, isso desmotiva você. Eu acho que o Linelli 2 você tem todos os atributos, as ferramentas para você começar na micropigmentação de maneira correta. Tentando fazer uma metáfora, jogar tênis. Você consegue comprar uma raquete bem simples, mas você vai fazer o movimento completamente errado, vai pôr mais força às vezes. E quando você pega uma raquete boa, você não vai conseguir. Então é a mesma coisa. Se você pegar às vezes um dermógrafo mais pesado, você vai expandir o fio, você vai azular o fio, isso vai te desmotivar. Então, se você conseguir, tenta Mesma pegar coisa que você der uma Lamborghini para um recém, que vai raspar ali, você vai se para um frustrar. recém-habilitado, né? Sim, sim. Talvez seja essa a comparação. E como que vocês fazem para acompanhar assim, o mercado da estética, né? Que cada hora inventa uma técnica nova, cada dia tem algo novo aí, Bruno. Como que vocês fazem para... Muito legal que assim, a Mia, ela tá em mais de 40 países. Então, a gente tem um grupo de todos os distribuidores. Eh, a Helena Nicora, que é uma russa, ela é treinadora oficial da Mia e ela viaja o mundo, né? A gente Qual é o tem país que mais vende a Mia, Bruno? Europa, será que ganha? hoje a França tá França, vendendo bastante, né? Mas o Brasil tá entre os três, tá? tá. Tem França, Espanha, é muito forte, Irã, o Irã, porque as mulheres não podem ter tratamento de estética porque elas vivem sempre fechadas. Então E aqui é só... só os olhos, né? Mas elas fazem tudo, fazem lábios, né? Uma coisa bem interessante que você trata e já percebeu isso como uma fisioterapeuta dermatofuncional, é que você viu, a cliente ela tá ali, você tem outras possibilidades. O jeito de aumentar o faturamento, você pode vender mais ou aumentar o ticket. Então, se hoje ela compra 50, ela pode comprar 300. Exatamente. Então, assim, mas ela tá ali, já tá ali deitada. É conversar, nossa, por que você nunca fez um lab? Nossa, você tá essas marquinhas de acne, você não quer fazer um microagulhamento? Eu vi que você tem umas entradinhas aqui. Pô, poderia fazer um Fideliza tratamento. o cliente, Fideliza, né? ela já te conhece, Já é muito mais sabe, fácil, exato. entendeu? Que é o que acontece comigo, assim, minhas clientes estão comigo há anos. Eu não tenho uma cliente que entrou e nunca mais voltou. Sempre volta para fazer alguma coisa. Ou manutenção, uma limpeza, um microagulhamento, alguma coisa. E o melhor é o boca a boca, né? Boca a Então, boca. é assim que também a minha é. Pra gente ficar muito antenado do que tá acontecendo, é esse contato com o nosso cliente. Teve o BB Glow no passado. Puxa, você tem o BB Glow? Pô, essa técnica é legal. Já utilizou a 18 pontas, a bujão que a gente fala? Dá pra fulana de tal que tá fazendo essa técnica experimentar. Puxa, bem melhor, tal. A gente vendeu essa agulha pra E caramba. por que vocês não estão trazendo mais ela? Tá, aí é a 18 pontas Vital. Mudou, né, Vital? Mas é porque antes ela era um bujão Mas mesmo, ela né? é, se Agora você ela for... tá um pouquinho mais... Não, ela é essa daí mesmo, não mudou. Ela antes ela era numa caixinha Ela diferente. era assim, ó, uma cúpula arredondada. Ela era um pouquinho, agora ela é um Era mais pouquinho mais redonda. Agora ela é aberta, mais assim, ó, abertinha. Acho que eles ela é como mudaram. se fosse agora um sininho. E Que antes ela, ela era uma... a cúpula, entendi. É... Ela fez isso daí. então é Eu a acho que mesma. é a mesma Tá. agulha que a gente fez. Eles só mudaram, acho que aí A caixinha a ali. caixinha ali, o plástico, né? É porque realmente, se você for ver anatomicamente falando, por exemplo, quando eu faço microagulhamento, isso é um diferencial do dermógrafo no microagulhamento, né? Antigamente a gente trabalhava com microagulhamento só no roller. E eu sofri muito, porque às vezes você quer pegar aqui pertinho da orbicular dos Você olhos, machuca.
E o roller dói demais, machuca, não dá para aproximar, diferente do dermógrafo. Uhum. Se o profissional tem um dermógrafo, consegue pegar aqui ó, essas linhas finas, pálpebra hoje em dia. Tem produtos desenvolvidos exclusivamente também pela Vitamédica, onde a gente consegue abranger toda essa região da área dos olhos, melhorando a flacidez, o aspecto craquelado. Então, é um outro diferencial do dermógrafo, dessas configurações de agulhas que a gente consegue abranger áreas pequenas, Uhum. como a asinha de nariz, chegar mais próximo de lugares que com roller, por Não exemplo, a gente consigo. não conseguiria. Ô Bruno, e me conta, o que a gente pode esperar aí de novidade para 2023 na Celebrim? Hoje a grande novidade aí que o pessoal tá buscando é o dermógrafo sem fio, né? Tentar evitar isso ao máximo. E a MT Derm já fez isso com a Cheyenne, porém fica mais pesado. E a mão feminina é mais delicada, precisa de uma pegada de pinça um pouquinho. Então, assim, eles estão desenvolvendo. É, a ideia é a gente demonstrar alguma coisa nova no Estética em São Paulo, para mostrar para vocês. E a segunda linha, na verdade, não é a segunda linha, é uma outra linha de pigmentos, que é a Evolution, que ela é orgânico e inorgânico, misturado, Ótimo. né? Principalmente para sobrancelha, porque para lábios a orgânica tá indo muito. E para sobrancelha também tem muita gente gostando, principalmente quem gosta de pigmento um pouquinho mais viscoso, tem gostado bastante do nosso. Eu particularmente gosto mais viscoso. E no geral, vocês trabalham com um produto de alto custo e pela qualidade, por ser importado e muitas vezes mais caro, né, que a concorrência. Como trabalhar com o público para perceber todo o valor agregado que o seu produto tem? Na tua pergunta já tem Já tem a uma resposta, resposta, né? que é o valor. É, A gente não vende preço, a gente vende valor. exatamente. Então, assim, é que nem comprar o cara que tá comprando uma furadeira, ele não tá comprando a furadeira, ele tá comprando alguma coisa que faz um furo ali, É, né? Mas que faça o furo mais rápido, que não suje a casa. Então, assim, a pessoa que tá comprando o dermógrafo, ela quer um tratamento, um procedimento que dê longevidade para ela, porque hoje a micropigmentadora dói tudo, dói se tiver alguma coisa que vibra bastante, são horas que ela vende. Então, assim, se ela conseguir fazer o mesmo procedimento mais rápido, né, ou não tiver um retoque, ela vai faturar mais. Né? Por isso que aquelas pessoas, às vezes, que faz um procedimento por semana, muitas vezes não vê o valor, né? E a pessoa que vive disso, muitas vezes vê o valor Aí o pessoal de vendas e o pessoal de marketing tem que mostrar o valor, o quanto que ele gera de retorno. Então ele não vai fazer verdade. só micropigmentação, ele É, pode fazer os outros, que é o entendeu? meu caso, né? Eu não abro mão e, como eu disse no começo, eu cheguei até comprar outros equipamentos. O preço era era metade do valor da agulha, mas eu não abro mão. E as minhas clientes, elas não só recebem o melhor na primeira vez, quanto no retoque também. Mesmo no retoque tendo poucos ajustes a serem feitos, elas continuam recebendo o melhor, que são as agulhas da Mia. Porque é isso, eu prezo muito a questão da qualidade e da dor de cabeça que eu possa vir a ter futuramente. Então, esse tipo de resultado eu não abro mão, principalmente por isso. Eu vejo as clientes, as alunas que estão querendo muitas vezes migrar, né? É bancária, professor, e querem entrar para a área da micropigmentação, perdidas, não sabe por onde começar. E eu falo, invista num dermógrafo. Só o dermógrafo. Ai, Débora, mas eu nem tenho. Falo, gente, só com a salinha e o dermógrafo, você vai abranger muitas coisas. E com bom treinamento, Uhum, obviamente. uhum. Com conhecimento, você vai conseguir atender várias situações, fidelizar a sua cliente, porque não é só a micropigmentação que você vai oferecer à sua cliente.
É o que a gente tava falando. Você pode. Agora tá super em alta as tatuagens fine line, né? E, enfim, N possibilidades com um único aparelho. Sim. E para finalizar, Bruno, eu gostaria de que você falasse um pouco assim sobre a importância da aprovação da Anvisa nos seus produtos, visando que a gente atua num mercado com muitas opções, sem licenciamentos disponíveis. Como é que você queria que você falasse um pouco aí. A Anvisa ela veio para regulamentar e colocar uma ordem no mercado, né, que tinha muitos produtos não estavam padronizados. Então, por exemplo, tem muitos produtos chineses que são muito bons, porém eles não são nem vendidos dentro da China, são exportados. Então, baixíssima qualidade. E estavam aqui no Brasil. Então, tem que passar por pelo menos o básico, o mínimo, né? Isso ajudou bastante. E o legal da pessoal da estética é que eles valorizam isso. Eles veem isso, eles falam, pô, tem Anvisa. No começo era muito difícil. Ninguém, não, mas daí não tem nem problema, tal. Depois que começou, acho que a ter mais dores de cabeça, eles começaram a ver isso, né? Então, assim, se você bem trabalhado e seguindo as regras, não é à toa que a empresa tem Tá aí é tanto. longevidade, né? Exato, exato. Então, é um processo caro, porque todas as vendas de agulha a gente tem que ter a rastreabilidade. Então, por exemplo, eu vendi uma agulha para você, tem que saber o número de lote. Tudo. E pode vir a Anvisa vir questionar, queria saber esse lote tal, para quem que você vendeu, tal. Se tiver algum problema, eu tenho como rastrear para quem eu vendi. Inclusive, uma coisa importante, Bruno, eu sempre falo nos meus cursos, a profissional, além da anamnese que ela tem que preencher, termo de ciência e consentimento, eu guardo todas as embalagens das agulhas, colado na própria ficha da cliente. Tanto na primeira sessão quanto no retoque. Você tem o número de série ali, tudo Exato, certinho. porque assim, nunca aconteceu, O lote. né? Nunca tive nenhum problema. Mas, vá que a gente tenha algum problema, eu tenho ali qual foi o lote que eu usei. Isso tanto da agulha, do pigmento, tudo na ficha da cliente. Então, isso é uma dica importante para o profissional estar guardando a embalagem. Então, eu colo eu colo atrás da folha e coloco a data. Legal. Exatamente por causa disso. Eventualmente, se eu tiver algum processo alérgico ou qualquer problema, eu vou saber qual foi a agulha, qual foi o lote, data de validade, tudo certinho da agulha da cliente. Legal. É um CRM aí. Exatamente. E eu acho isso aí bem importante, isso tem ajudado bastante, acho que a profissionalizar o mercado, elevar o sarrafo aí de deixar os produtos mais com qualidade e as empresas que estão aí no mercado têm um padrão a ser seguido. Você falou que os profissionais, né, estão procurando por produtos com licenciamento, mas as clientes também estão mudando essa mentalidade. Então, isso eu acho uma coisa muito importante a ser falado, porque o próprio cliente, ele se preocupa, né? Sim. E tudo que eu sempre falo, desconfie de tudo que é muito milagroso e desconfie também de tudo que é muito barato, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado, porque é isso, envolve muita burocracia para você trazer uma agulha, né, da Alemanha, Berlim, né, que você falou, de Berlim. Então você imagina o custo, né, para vocês. Tem uma metáfora bem legal, não é uma metáfora, mas é um exemplo que um cliente me deu, né? Eu adoro café e eu vi aqui que vocês também gostam. Tomei um café muito gostoso. Às vezes o cliente tem o lugar, ele tem uma cafeteira de uma marca muito famosa. Porém, quando você vai tomar um café, você sabe que o café não é é um genérico. E aí você perde todo o gosto do negócio, entendeu? É a mesma coisa que se às vezes você vai pegar um dermógrafo muito bom, você usar uma agulha que aí não vai fazer o implante legal, vai doer, não, então vai assim, machucar, não é uma vai economia que boba. O que vale mais? O seu cliente que está ali, é uma experiência,
Se você não surpreender ele, ele vai embora, porque ele vai ali do outro lado, se quisesse preço, ele não estaria ali na tua frente, Exatamente. né? Então, assim, quanto que é caro hoje a gente trazer um cliente para sentar na maca, ou trazer um cliente para ligar lá para querer saber o preço do dermógrafo? Então, a gente tem que surpreender ele, É a atender experiência, é bem, isso que a gente estava falando. oferecer, né? Ofereceu algo mais, Uhum. né? A experiência, desde da recepção, do atendimento, do agendamento, do produto, enfim, de tudo. E o que eu percebo também, eu sempre falo para as minhas clientes, ainda voltando aí na questão de produtos licenciados. É engraçado que enquanto a Anvisa não aprovou as vacinas, ninguém queria tomar, né? Hum. Então eu falo, o Covid veio aí para ninguém queria tomar. E aí você vai em qualquer micropigmentadora você nem sabe, né, se o aparelho, a agulha tem Legal isso. Anvisa Legal. e vai lá e deixa te furar do mesmo jeito. Hum. Então a vacina para o Covid você não quis tomar enquanto a Anvisa não aprovasse, mas a micropigmentadora que trabalha com a agulha do com uma agulha que não tem o registro da Anvisa, aí a cliente nem pergunta, vai Uhum. lá. Então, as clientes hoje em dia estão com o pé mais atrás, mais criteriosas, buscando essa experiência, né? Poxa vida, a menina vai me furar. O que que ela vai colocar em mim, né? Será que realmente tem uma regulamentação? Passou, né, por um critério aí de avaliação? Então, é isso. Não só a profissional, né, vem atualmente buscando por pigmentos, equipamentos com qualidade, como também as próprias clientes, né? Então, quero encerrar por aqui, Bruno, agradecer imensamente por você Obrigado. ter disposto aí do seu tempo, que eu sei que é uma Obrigado. correria, e nos prestigiar aí com esse bate-papo que, para mim, é o que eu falei, se eu tivesse escutado isso, porque eu fui pelo melhor dermógrafo, mas eu pesquisei muito, assim, eu não Uhum. achava, e na época não tinha tantas vídeos no YouTube falando Não. sobre o dermógrafo da Mia, era algo muito novo ainda. Então eu parei, pesquisei, falei, não, deixa eu ver, vai ser esse aqui. Então, hoje em dia, as alunas, as pessoas que querem migrar para a área da micropigmentação têm mais esse acesso a esse tipo de conteúdo. Então, acho que vai ser de muita valia esse conteúdo para as profissionais que estão em dúvidas, né, em qual dermógrafo. Então, está aqui a Mia e eu, como profissional que atendo, porque eu vejo muito pessoal falando e fazendo propaganda, mas botar a mão na massa mesmo, ensinando como ter agenda cheia, mas nem atender atende. E então eu sou prova viva disso, porque eu atendo todos os dias, eu faço micropigmentação, eu chego a fazer por mês em média 45 a 58 micropigmentações É. mensais. Isso varia de sobrancelha, olhos e lábios. Então, não tem. Infelizmente ou felizmente, a Amia é a melhor. E é o que eu falei, nunca me deu um problema. Então, vocês estão de parabéns. Então, muito obrigado por esse bate-papo. Eu sou imensamente grata, principalmente ao atendimento que vocês têm comigo, sempre muito carinhosos. Como eu disse, a minha meu aparelho nunca deu problema, mas voltando aqui rapidinho para finalizar, porque senão eu fico falando e não paro. Eu tive um problema com a minha caneta, o fio enroscou, Bruno, no carrinho. Ai, E aí eu fui pegar e o fio tava enroscado e a caneta chicoteou. ai. E eu nunca mais esqueço, foi no dia 23 de dezembro. Nossa. E aí a minha agenda abarrotada, eu atendendo até meia-noite. E aí eu desesperada liguei para os meninos no dia 24 e vocês ainda Arrumando. estavam lá firmes e fortes e me socorreram
Eu liguei logo de manhã, fui correndo, troquei, enfim, deu tudo certo. Então, isso também é um grande diferencial, o atendimento ao profissional, né? Você poder contar, você imagina dia 24, véspera de Natal, e vocês Uau. lá firmes e fortes, e isso inclui na pandemia também, né? Assessoria, o cuidado com o profissional, vocês sempre estão lá dispostos todo momento para auxiliar e orientar o profissional. Débora, queria agradecer, obrigado pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo. É uma honra estar aqui, legal conhecer a sua história, como que você já conheceu a empresa, eu não sabia. Muito É, legal. e mais uma vez, a empresa é feita por vários profissionais que estão lá, que atendem o cliente, ninguém faz sucesso sozinho, Ninguém. então o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Queria deixar aqui também o nosso site, nossa loja virtual, que é Vou deixar aqui. www.pmu.com.br. Lá tem todos os dermógrafos, todas as agulhas, tem o WhatsApp que precisar Tudo, a gente tirar encontra dúvida, tudo lá, né? isso. Tem os nossos pigmentos e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Queria deixar um convite aqui para você fazer um curso lá na sede da Mia, Ah, com quando você certeza. puder. Com A certeza. gente precisa marcar. Vamos E sim. também participar do Estética em São Paulo. Com o Estando no maior nosso prazer. stand, né? Muita gente que queira te ver. É um evento que acontece em abril. Vai ser Comecinho de de abril, abril, né? né? Vai ser lá no Center Norte. Tem congresso de micropigmentação, a gente vai ter um stand e espero contar com a tua presença lá no nosso Nossa, stand. fico muito lisonjeada com o convite. Com certeza estarei lá, esperando os profissionais que querem conhecer o dermógrafo. Como eu volto a dizer, é das possibilidades, né, que o dermógrafo pode agregar na carreira do profissional. E fico muito feliz, manda deixar meu beijo aqui carinhoso para os meninos, o Danilo, o Edson, que me aguenta. O Edson, coitado, ele vai pro céu, viu? E em especial o Adriano também, que foi o primeiro Sim. que eu conheci. Então, meu muito obrigado para vocês. E ficamos aqui. Até o próximo episódio com mais um Pod 10.